nossos amigos do Ideal Espírita de Esperança, Pedro Paulo, né? Em nome de quem eu abraço a todos os companheiros daqui da casa. Eu já ouvi palestra aqui também, já fizemos eventos, participamos de encontros, e em Remígio também tive a oportunidade de fazer alguns encontros e palestras e encontrar a nossa irmã aqui, que está ali, como é o seu nome mesmo? Elza. E encontrar a Elza lá em Remígio e aqui em Esperança. Eu nasci em Remígio e passei a residir em João Pessoa bem cedo, por volta de 11 anos, mas sempre volto aqui, visito a minha terra, porque também ainda tenho parentes aqui. E uma pesquisa espírita que a gente ainda está por fazer é quando surgiu o espiritismo nessa região, né, pessoal? Porque tem uma possibilidade de, aqui em Esperança, ter surgido há bem mais tempo do que existe a própria Sociedade de Estudos Espíritas Esperancenses. Então, essa é uma questão que a gente pode, junto com os estudiosos da casa, os pesquisadores históricos, analisar a história do movimento espírita em Esperança. E o tema de hoje é um convite para todos nós. A vida clama por amor, laços, provas e recomeços. Outro dia, dando um curso na empresa em que eu trabalho, estava em Brasília, e por coincidência caiu o tema: por que é que as pessoas que aparentemente não cometeram crime algum e de repente elas são ali indiciadas, presas, e depois se verifica que elas na verdade não eram responsáveis pelos crimes que estavam sendo imputados àquela pessoa, né? E não acontece somente no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Em vários lugares do mundo a gente encontra pessoas que foram vítimas de uma injustiça, de uma grande injustiça, porque ser preso não é algo que a gente considera de pequeno porte, é algo que impacta toda uma vida da pessoa, sua família, seus relacionamentos, seu trabalho. E eu dizia, às vezes Deus escreve certo por linhas tortas. Porque às vezes a pessoa escapou de responder por um crime, por uma situação que ele cometeu em outra vida. E como na vida, através das leis que a gente estuda no Espiritismo, a reencarnação e a lei de causa e efeito caminham juntas na estrada da vida, às vezes a forma de a justiça se mostrar é a pessoa respondendo em outra vida por aqueles crimes que ela fez no passado. É muito comum a gente dizer as pessoas que roubam, as pessoas que dilapidam o patrimônio público, terminam aí morrendo de velhice, sem responderem por seus crimes, não é? E a gente não sabe que pode até escapar das leis dos homens, mas das leis de Deus, nenhum de nós sairá da terra sem ter respondido por cada gesto, por cada palavra, por tudo que a gente fizer. Jesus chega a dizer que até o fio de cabelo de nossas cabeças estão contados. Nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão do Pai. Então, a lei divina ela é muito pontual, ela é muito criteriosa, mas ela também não é vingativa. Porque a pessoa cometeu um crime aqui, ela vai ter que responder na mesma proporção. Se ela cegou alguém, vai ter que ser cega. Se ela cortou a mão de alguém, vai ter a mão cortada. Isso parece algo irracional, parece algo muito vingativo. Então, essa é a pena de talião. Essa pena de talião ficou conhecida historicamente porque era uma pena aplicada proporcional ao que a pessoa fazia. Ele roubou um cavalo, agora a gente tem direito de pegar um cavalo dele. Ele destruiu sua casa, a gente vai lá e vai destruir a casa dele. Então era chamada a pena de talião, ou a lei de talião. E essa lei até hoje tem gente que se orienta por ela, não é? A criança, o pai orienta, se ele der um murro, vá lá e dê um murro também no seu coleguinha para ele aprender a não mexer com você. Se ele roubar seu lápis, tome o lápis dele. Ainda tem um pai que orienta os filhos desse jeito na escola, aplicando a lei de talião. Uma coisa que é da idade de Moisés, antes de Moisés.
Então a gente precisa ressignificar a nossa educação, a nossa orientação à luz do Evangelho, porque Jesus recomendou a gente perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então quando a gente diz que a vida clama por amor, laços, provas, recomeços, é exatamente esse momento que a gente está vivendo. Os laços, eles nos envolvem com outras pessoas. É como um cordão umbilical. A gente renasce no seio de uma família e criamos laços que podem ser de outras vidas, mas também você pode estar reencarnando a primeira vez junto daqueles espíritos. Não há nenhum impedimento a isso. A gente reencarnar no seio de uma família que a gente vai ser um estranho no ninho para outros objetivos construtivos no nosso progresso. Na maioria das vezes, a gente reencarna próximo das pessoas com quem a gente vem construindo certos projetos de vida, esses laços espirituais de outros grupos familiares. Então, passam às vezes séculos, a gente andando por aí, e de repente volta a reencarnar naquele meio que a gente precisa despertar algumas lembranças espirituais, a gente precisa curar algumas feridas. E no meio desse grupo familiar, a gente renasce novamente para continuar, porque a vida clama por amor. Laços, provas e recomeços. Então, a gente também comete certo exagero quando diz que a gente reencarna no meio dos inimigos, que o nosso filho é um inimigo do passado para a gente poder se reconciliar. Isso não é regra. Em família, a gente nasce para dar suporte, apoio, reforçar a prova de cada um, ajudar. Então, quando a gente casa, a gente constitui ali um laço, um compromisso de ajuste, de progresso e de parceria. Ninguém nasce com uma mulher para ela de noite e jogar água quente no ouvido da pessoa. Ninguém nasce com um marido que vai passar a bater, a matar, o feminicídio. A gente não reencarna com outra pessoa para isso acontecer, não. A gente reencarna para despertar exatamente o amor naquela parceria, a gente construir uma vida diferente. A gente não existe um plano reencarnatório dizendo você vai ser morto por seu marido, morto pelo seu filho, morto por sua filha. Não há esse plano, não há esse determinismo. Ninguém renasce para fazer o mal. Está lá no seu plano reencarnatório. O espírito do anjo de guarda seu dizendo, você vai nascer para viver torturando o seu irmão ou sua irmã. Não existe esse plano de vida, entende? Você renasce para, junto com seus irmãos, serem educados, conviverem, aprenderem a respeitar o direito de cada um, vivendo em uma casa minúscula, com 2 quartos, quando muito, para viver 8 pessoas, e todos aprenderem a dividir o pão que entrar pela porta da casa, a respeitar a roupa do outro, não é? A respeitar o espaço do outro, a respeitar a vez do banheiro. Esse é um grande desafio quando a gente nasce numa grande família. Eu nasci o 7º filho, e a gente teve mais um irmão que mamãe e papai adotaram. Então é um irmão 8, 7 nascidos de mamãe e 1 do coração. Então a gente vivia em casa, inicialmente num sítio até grande, mas quando vai para a cidade 2, 3 quartos. Então os homens ficavam num quarto, eram 4, dormindo em 2 beliches, e o guarda-roupa era bem pequenininho, porque não tinha muita roupa para guardar mesmo, né? Para que um guarda-roupa grande se não tinha roupa? E as meninas também viviam num quarto pequeno, sem janela, aquelas casas de centro da cidade. Só tem porta de entrada e porta de saída, né? Como aqui no interior também, a gente vê muito isso. Então a gente renasce para odiar um ao outro? Não, é um ambiente aconchegante para a gente amar mais. Agora a gente termina dando vazão ao antissistema, ao antiplano. A gente começa a boicotar aquele plano. Puxa vida, eu não merecia estar aqui. A gente começa a elaborar alguns pensamentos que a gente começa a dizer, mas o que foi que eu fiz para Deus me colocar aqui? Então a gente começa a negar o próprio plano.
A gente teve pouca participação no plano? Não, a gente é o próprio plano de Deus. O nosso anjo de guarda, ele vai nos escutar, ele nos conhece profundamente, porque ele nos acompanha de outras vidas. Então, quando ele ajusta o plano reencarnatório para a gente, quanto mais consciência a gente tem, mais a gente participa do planejamento reencarnatório, quanto menos consciência a gente tem, menos participa. Mas o anjo de guarda, os espíritos amigos, familiares, eles nos conhecem, às vezes até mais do que a gente. Agora, eles não vão atender os nossos caprichos. É como uma criança pequenininha, me dê doce, me dê guaraná, eu não quero escovar o dente, o que é que a mãe faz? Eu não quero ir para a escola, o que é que a mãe faz? Deixa o menino em casa sem ir para a escola? Deixa ele sem escovar o dente? Deixa ele sair nu na rua? Então, o anjo de guarda é esse pai, essa mãe, que não vai deixar também a gente reencarnar para fazer besteira também, como a gente não deixa a nossa filha, nosso filho, fazer besteira porque ele não tem idade para se autoconduzir. Então, a gente renasce dentro desse grande plano da vida. Tenha certeza que você e eu não nascemos assim, como a mamãe dizia, não foi criado como batata. Parece que é a facilidade de criar batata, né? Bota uma rama ali, se espalha, toma conta do ambiente. Então, batata doce é desse jeito. A gente não veio na Terra como batata, para ser criado feito batata. A gente tem um plano divino, tem um antes, um durante e um depois, tem uma expectativa de que a gente dê certo, tem uma expectativa do nosso anjo de guarda, dos nossos parentes que estão do outro lado. Vamos dar uma força para ele acertar. E quando a gente erra, eles lamentam, quando a gente acerta, eles vibram. Como a gente faz com nossos parentes. Do mesmo jeito que a gente vibra quando nossos parentes acertam, quando eles têm sucesso na vida, quando eles conquistam. A gente coloca isso com orgulho quando é nosso filho, nossa filha, nosso pai, nossa mãe. E também a gente lamenta, fica triste quando a pessoa comete um erro, comete uma falha, e a gente fica dizendo, puxa vida, estragou a vida dele. Como quando alguém, numa loucura, mata a esposa, mata o esposo, não é preso por corrupção, é preso porque estava brigando na rua, aí a gente lamenta. A gente sofre com o nosso parente, com o nosso amigo, vai visitar ele na prisão, os espíritos nos acompanham na prisão do corpo. A gente, quando reencarna, a gente, de certo modo, está vindo para uma prisão, né? No Apocalipse, lá na Bíblia, diz que a gente, quando erra, quem não acertar o caminho, vai para um lugar de trevas e ranger de dentes. Né? Vocês conhecem esse lugar? É a terra, né? É a terra. Aqui tem trevas e ranger de dentes. A gente, às vezes, parece ter tudo e, de repente, uma ameaça de perda, de repente, um sofrimento, de repente, adoece. A gente vai para o hospital, a gente fica de cama, a gente sente dor, um acidente. Então a gente está na Terra, que é esse lugar, o que significa um ambiente de trevas e ranger de dentes. Trevas da ignorância, da falta de educação, da falta de conhecimento. Então a gente viveu na Terra quantos milênios para a gente chegar hoje a um nível de conhecimento que é muito bom, mas que está longe ainda do que nós vamos chegar em 100 anos. Quem imaginava há um século que a gente ia viajar para a Lua? O ser humano ia pegar uma aeronave e cravar uma bandeira na Lua. Então, quem imaginava que a gente ia pegar um submarino e viajar ao fundo dos oceanos? Quem imaginava, diante de uma crise na Idade Média e na pré-história, da fome que os nossos antepassados saíam para caçar e eram mortos pelas feras, que a gente ia ali, estar em casa assistindo televisão, conversando, toca o telefone no iFood, lá pede, faz um pedido, em 15 minutos está uma Coca-Cola, um suco, um cachorro quente na nossa mesa, a gente comendo. Vejam que, assim, que coisa extraordinária aconteceu no mundo e a gente não se deu conta. A roupa que a gente veste hoje, por mais simples que seja, ela nos protege. Então, o mundo evoluiu muito. Deus cumpriu a sua parte de nos colocar dentro de um processo
progressivo, dentro de um processo construtivo, mas que individualmente a gente às vezes não se acha, não se reconhece. Por quê? A gente quer mais. A gente alcança um objetivo e a gente quer dar mais um passo. É da natureza do espírito que ele queira avançar. Geração por geração. Quando a gente diz assim, eu estou me aposentando, daqui para frente é só descendo a ladeira. Né? Não é bem assim, mas tem muita gente que se aposenta e já pensa assim. Aí chega um menino de 15, 16 anos, ele já quer saber o que vai fazer acontecer, como ele vai pegar e transformar tudo que o pai, que a mãe deixou para ele. Meu pai não tem cabeça para negócio, não. Meu pai não sabe dirigir esse negócio. Meu pai teve tanta oportunidade e desperdiçou. Eu vou mostrar como é que se faz. Então, enquanto tem uma geração que parece ter gasto todo o seu esforço, todo o seu suor, vai chegando uma geração com todo o gás, como quando a gente completou 17, 18 anos. A gente quer tomar conta do mundo. Então, essa energia nova, ela decorre de um corpo jovem, da falta de vivência, porque a gente não lembra do passado, a gente reencarna e esquece o passado. Então, para a gente, tudo é novo. A gente está descobrindo e a gente ainda está desempregado e sem autonomia, louco para completar os 18 anos. E a gente vai com tudo para esse mundo, enfrentar esse mundo, com toda a coragem que a gente quiser. Nesse processo, é um choque de uma geração com outra. Há um choque de pelo menos 3 gerações. Uma que está chegando, uma que está saindo e uma intermediária que está ali nos 40, 50 anos, em plena atividade, alcançando já algumas conquistas, a maturidade chegando e a pessoa está pujante, tomando conta da vida, enquanto que outra está saindo, uma está chegando. Esse choque, ele é muito importante para gerar progresso, para gerar novas ideias, criatividade. E por outro lado, a geração que está saindo, que antes, na pré-história, saía com 20, 30 anos, aí aumentou para 40, 50 anos, e hoje as pessoas estão morrendo, desencarnando com quase 100 anos. Então, a geração que está saindo, ela está segurando mais tempo na Terra, ela está gerando mais experiência, mais tempo, mais influência sobre a sociedade, ela está trazendo um ponto de equilíbrio desconhecido para outras gerações, não é? E ela está participando da vida social, familiar, empresarial, ela não está abandonando as atividades hoje. Então, quando a gente fala a vida clama por amor, laços, provas e recomeços, a gente está vendo a vida na Terra se estendendo mais. E aí traz um problema para a Previdência Social, né? Que lá no Livro dos Espíritos, em 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, já havia uma pergunta sobre o que se deve fazer em relação às pessoas que estão idosas, que não têm do que viver. Aí o Espírito responde: é responsabilidade dos novos cuidarem dos mais velhos como eles foram cuidados quando eram bebês, crianças. Aí como é que é esse sistema? A gente vai contribuindo para o INSS, pagando a aposentadoria de quem está chegando, se despedindo do trabalho, né? E a gente mesmo, quando chegar lá, espera que tenha previdência, tenha fundos para pagar a nossa. Já veio as 3 reformas aí, desde 94, né, teve a primeira reforma que foi aquele fator previdenciário. Então, isso tudo tem a ver com a nossa reencarnação, claro. As pessoas deixarem de pagar a aposentadoria para a gente, isso impacta diretamente a nossa reencarnação. A vida social, ela é a nossa reencarnação. A gente é pessoa, a gente tem nossas próprias experiências e escolhas, tem a nossa convivência com a família, na escola, no trabalho e tal, e também com o Estado, com as leis. Então, isso é a nossa reencarnação. E há
uma reforma previdenciária de 94, que criou o fator previdenciário, alongando um pouco mais a média para receber a aposentadoria. Então, quem se aposentou até 94 recebeu mais. Depois de 94, mesmo completando a idade máxima, recebe um pouco menos. Aí veio agora outra reforma previdenciária em 2019, que essa aumentou a idade e exigiu mais 5 anos de contribuição. Mulher de 30 foi para 35 e homem de 35 para 40. Isso tem a ver com a nossa vida, isso está dentro do plano divino, porque o sistema aqui precisa funcionar. A gente não pode reencarnar e morrer de fome. O plano reencarnatório vai todo por água abaixo, né? A gente não pode morrer antes de completar a nossa tarefa na Terra. E quem é que cuida disso? Somos nós, como pessoas, e como cidadãos, a gente precisa fazer o sistema funcionar. Mas parece que na Terra um sistema que funciona muito bem é o da corrupção. Então o sistema que está dominando no momento é um sistema que ele concentra a corrupção na mão de algum grupo, de alguns grupos, e essas pessoas enriquecem, tiram o máximo que elas podem tirar e lançam o mínimo para a maioria das pessoas. Então a sociedade, embora o planeta tenha recursos fantásticos, a nossa sociedade, a nossa organização Estado e municípios e a União, no Brasil e no mundo, também vive sob refém de grupos, de máfias, de grupos corruptos que tentam tirar o máximo de proveito da vida em sociedade em detrimento do todo. Então nossa saúde fica prejudicada, o serviço de educação escolar, tudo isso está dentro desse plano reencarnatório. E qual é o nosso papel diante disso tudo? A gente traz essa oportunidade também para discussão nesse tema. Porque se a gente se tornar alheio a isto e como cidadão a gente não votar melhor, a gente não trazer alguém que tenha responsabilidade para administrar o bem público, a gente mesmo está colocando pessoas que vão roubar a gente mesmo. Aí, do jeito que há o político que rouba, há também, dentro da própria casa, o irmão que quer pegar mais coisas do que os outros irmãos. Aí, na hora da mesa, ele quer pegar o prato, encher o prato mais do que os outros. Ele não respeita a vez. Se ele é mais forte, ele impõe a força dele. Então vejam que isso também tem a ver com a educação. Do jeito que a gente trata isso dentro de casa, a lei do mais forte vai para a nossa sociedade. Aí na escola, quem é que senta nas melhores cadeiras? Quem é que consegue chegar junto ao professor, junto ao diretor? Há todo um mecanismo aí que deveria ser um pouco mais justo, e aí a gente vê pessoas passando fome e outros sobrando. Haverá um equilíbrio no futuro? Deus teria criado um mundo com tantas diferenças, com tantas injustiças, ou é a gente que ainda não conseguiu organizar a vida na sociedade e usar os recursos em benefício de todos? Tem esse lado e tem um lado que é a nossa própria administração da nossa vida. Se hoje a gente pegasse as riquezas do mundo todo e distribuísse igualmente por todas as pessoas do planeta, são 8 bilhões e alguns milhões, não é isso? Se a gente pegar o diamante, o ouro, o dinheiro dos bancos centrais, o petróleo, tudo, agora cada um da gente vai receber uma per capita, está aqui, está na sua conta bancária, cada um da gente recebeu lá 2 bilhões de reais para cada um. O que é que vai acontecer com esse dinheiro? Daqui a um ano ou dois está tudo do mesmo jeito. Porque vai ter aquela pessoa que vai clicar no link do WhatsApp, né, para ganhar mais dinheiro. Olha, mande 100 que eu te mando 1000. Aí ele manda 100, aí os 1000 não vêm. Não é? Todo dia a gente que trabalha em banco vê pessoas que querem ganhar mais dinheiro, aí pessoas esclarecidas. Não, mas ele disse que ia mandar, que era uma taxa de administração. Aí mandei 500, aí daqui a pouco ele ligou que teve um probleminha, mande mais 500. Aí a pessoa sai mandando dinheiro. Teve um caso de uma pessoa que mandou quase 30 mil reais para receber um empréstimo a juros a fundo perdido. E a pessoa fez isso. Saiu da conta dela, botou a senha dela, transferiu para receber mais.
Então, uns, por falta de prudência e por muita ambição, perdem tudo que têm. Outros, que são muito espertos, vão trabalhar, vão colocar um quiosque, daqui a pouco está com um supermercado na cidade, pegou os milhões de todo mundo e está lá rico e tem as pessoas pobres de novo. O que é que significa isso? Quando Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele transferiu uma propriedade divina dele para cada um da gente. E esse livre-arbítrio é que faz tudo isso, que constrói, que cria essas diferenças. É por isso que a gente precisa se organizar no Estado, porque o Estado vai dizer, não, você tem direito a um salário mínimo, você tem direito a uma renda mínima, você não pode abusar, você tem que pagar tributo porque tem pessoas que não têm emprego, e a gente vai ter que dar uma bolsa escola para elas, vai ter que dar um vale-gás. Né? E aí a gente vai respondendo socialmente por aquelas pessoas que não têm a capacidade empresarial. Elas não sabem empreender. Eu tive colegas no banco que eu trabalho, que quando saíram aqueles primeiros programas de demissão, aí eles viram assim, eu vou receber 20 salários. E eu estou cansado aqui, eu não aguento mais trabalhar aqui nesse banco. Aí a pessoa com 10, 15, 20 anos de empresa, me dê meu PDV aí, saiu com 200, 300 mil na mão, não durou um ano. E não tinha mais como voltar para a empresa. Compra uma van, compra um carro para fazer transporte, coloca um restaurante, coloca uma loja, coloca uma oficina, e não dá certo porque não era a praia dele. E aí ele volta e vai começar tudo de novo, isso com 40, 50 anos. E isso aconteceu de verdade, ainda hoje acontece quando saem esses planos de demissão. Se a pessoa já sair aposentada, ótimo, né? Porque ele espera, se aposenta, aí sai um plano de incentivo, ele sai com a aposentadoria e mais um incentivo. Se perder o incentivo, ainda tem a aposentadoria, né, Pedro? Mas a gente conheceu tantas histórias de pessoas, Banco do Brasil, BNB, Petrobras, Caixa, onde pessoas pegaram esse dinheiro e não souberam. Por quê? Não é Deus que tira o dinheiro das pessoas, Ele nos deu o livre-arbítrio. Por isso que Ele diz assim, a cada um segundo os suas obras. Deus não é injusto. Agora, se Ele tivesse robotizado a humanidade, era a responsabilidade dele. Não, vocês não vão ter livre-arbítrio, porque vocês não sabem administrar a vida de vocês, eu vou criar robô, melhor. Que robô eu digo a ele, faça isso, ele faz, não faça, ele não faz. Mas você quer ser um robô ou quer ter livre-arbítrio e errar ou acertar? E aí? E ainda com direito a muitas vidas, né? Feito videogame. Deus deu livre-arbítrio a gente e ainda deu muitas vidas. Fez aqueles bonequinhos que vai perdendo a energia, aí a gente tenta, ele morre lá 7 vezes, aí a gente vamos carregar a vida de novo. Aí começa o jogo de novo. A reencarnação, Deus nos permitiu reencarnar quantas vezes fossem necessárias para a gente progredir. Que coisa incrível, né? Agora a gente não sabe disso, ou não sabia até o Espiritismo trazer isso para a gente. Filosoficamente, falando, trouxe essa perspectiva de uma vida infinita. Às vezes as pessoas dizem, a vida do espírito humano é eterna. Eterno só Deus, que não teve começo, nem terá fim. A gente teve começo, mas não teremos fim. Então a gente é uma vida infinita. Não tem fim, mas teve começo. Deus não teve começo, nem terá fim. Então, quando Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu uma centelha divina capaz de nos destruir, capaz de nos fazer evoluir. Agora, como cada um de nós está usando este livre-arbítrio? Como eu estou usando? Como você está usando? A gente imaginar que na criança de colo assim tem um espírito ali com centenas de anos. Apenas o corpo dele, né? Brincando ali. Não é um inimigo que renasce, é uma criança, é um espírito que nasce para fortalecer a família. Ele não sabe quem foi, né? Nem os pais, como eu também não sei quem são minhas filhas no passado. Então, às vezes eu olho para minhas filhas e digo assim, puxa vida, eu como pai, eu deixei de fazer tanta coisa, eu errei muitas vezes com minhas filhas.
E aí fica aquele lamento, eu e minha esposa dizendo, a gente podia ter feito assim, podia ter feito diferente. Aí eu digo, elas têm hoje, isso quando eu pensei sobre isso, elas têm em torno de 25 anos. Aí eu disse, bem, Cristina, não adianta mais, porque essa parte que passou eu não resolvo mais. Né? Agora eu tenho com elas, foram 25 anos, eu tenho com elas mais uns 30, 40, 50. Não é possível que eu sabendo disso, daqui para frente eu não melhore. Então a gente tem que partir daqui, de onde a gente tomou conhecimento, tomou ciência do nosso papel, ou de alguma reflexão. Se eu não posso mudar o passado, eu posso fazer um novo começo, como diz Chico Xavier. Né? Não consigo mais reescrever a minha história. Eu tenho agora que fazer tudo certinho, como eu acho que poderia ter feito. Então a gente constrói, e o espírito que está do nosso lado, seja no trabalho, seja na família, seja na escola, ele pode ser um amigo e pode ser um inimigo, diante do que a gente fizer com ele. Se eu entro na defensiva, qualquer pessoa vai ficar com o pé atrás. Se eu trato a pessoa mal, essa pessoa poderá também me tratar mal. Se eu olhar para uma pessoa e dizer, não fui com a cara de fulano, a partir dali eu não construo mais amizade com ela. Se eu fizer algo errado na frente de alguém ou com alguém, eu vou ter que responder por aquilo. Aquela pessoa vai ter um juízo de valor a meu respeito. Se eu for uma pessoa amiga, respeitosa, e que uso minhas faculdades, minhas competências para melhorar o meu entorno, para ajudar as pessoas, normalmente essas pessoas são amadas. A pessoa da vizinhança, que quando a gente chega, estou me mudando, chega no prédio, aí tem aquela pessoa que chega e diz, seja bem-vindo, né? Eu costumo dar uma sopinha aqui e comemorar com os vizinhos quando chegam, vamos marcar lá no salão de festa. Aí ela te recepciona, dá uma sopinha, você adoece, ela te faz uma visita, você precisa de uma ajuda, de uma carona, ela te dá uma carona. Você vai ter raiva de uma pessoa dessa? Você só precisa ter cuidado para não abusar da boa vontade dela, não é? Às vezes tem tão poucas pessoas fazendo um comportamento de boa vizinhança que as pessoas abusam e terminam perdendo a oportunidade de ter uma pessoa desse jeito pro resto da vida. Porque quando a gente abusa, a pessoa tenta dar um freio um pouquinho, se afastar, evitar, porque a pessoa não entendeu os limites da caridade que ela estava fazendo, da boa ação que ela estava fazendo. Então, não há mistério, não há segredo. Se eu faço bem, o máximo que pode acontecer é querer me explorar no bem que eu faço. Aquele parente que está bem distante, ele diz, ei, me manda aí 20 reais, que é para completar uma compra aquela, você manda 20. Daqui uma semana ele diz, manda 30, que é para completar outra compra. Aí daqui a 2 semanas, 3, você está recebendo pedido para pagar o aluguel junto com ele, porque ele está com dificuldade no aluguel. Então a pessoa começa a perceber que pode contar com você, mas até que ponto? Aí a pessoa, o parente começa a dizer, eu estou com um pouco de dificuldade, eu não posso te ajudar toda vez. E a pessoa que pediu e recebeu até ali vai dizer, está aí um parente que não ajuda ninguém? Na hora que a gente mais precisa, é não que recebe. É um egoísta, vive lá no bem, no bom, não sabe o que é a pobreza. E fala com você para todos os parentes. E agora com o WhatsApp, que está fácil. É assim que a pessoa está usando esse dom divino, que é o livre-arbítrio, para criar essa personalidade dela nessa reencarnação. Então, a vida clama por amor, porque a gente precisa saber amar e precisa ter gratidão pelos que nos amam. A pessoa que nos ama é uma coisa muito rara. Nos amar, seja sua mulher, seja seu marido, seu filho, sua filha, um vizinho, um amigo, um primo, uma prima, quando essa pessoa te ama, te acolhe, te abraça com fraternidade, gosta de você, isso é um tesouro. Nunca desperdice essa pessoa na sua caminhada.
Porque vai ter outros que vão fazer exatamente o contrário. Vão ser a pedra de tropeço, vão ser a língua ferina. Não é porque está no seu plano reencarnatório para receber isso, não. É porque ela está usando o livre-arbítrio indevidamente para fazer o mal, para falar mal das pessoas. É o livre-arbítrio dela. Isso não está na lei de Deus fazer isso, tem? Mas Deus concedeu o livre-arbítrio a todo mundo. E aí a gente vai responder, nesse conjunto da obra divina, a gente não tem como escapar. Isso não tem a ver, algumas vezes, com coisas do passado, entende? Porque o livre-arbítrio das pessoas está no momento presente. Eu posso estar saindo daqui agora e alguém usar o livre-arbítrio dele contra mim. Ao invés de perdoar, ele fazer o mal. Ao invés de falar bem, ele falar mal. Mas como falar a respeito de outra pessoa sem fazer o mal? Tendo senso crítico. O palestrante falou sobre o tema, mas eu não gostei daquela abordagem. Marcelo, o que você quis dizer com aquele tema? Aí a pessoa procura o palestrante, né? Procura a mãe e diz assim: mamãe, eu sou seu filho como fulano também é, mas eu acho que a senhora às vezes trata ele melhor do que ele trata. Ele está vendo. Não é filho olhando para a mãe e dizendo, ou para o pai, por que o senhor dá mais dinheiro a fulano do que a mim? Por acaso meu bolso é menor do que o dele? Por que o pai tem direito de ter preferência por um filho em relação ao outro? O que foi preterido chega junto, né? Ao invés de falar mal do pai, de criar uma mágoa para o resto da vida do pai, diz: papai, eu não estou entendendo por que o senhor gosta mais de fulano do que de mim. Olha, é pensar se o pai chegar para o filho chegar para o pai ou para uma mãe e dizer isso. Aí o pai vai dizer o quê? Ou a mãe. Então é isso que a gente, o livre-arbítrio também é para isso. E a gente às vezes não faz dessa forma. Ou com um colega de trabalho, tem que ter muito cuidado, né? Porque a intimidade de pai e mãe é diferente, de irmão e irmã é diferente. No trabalho a gente não pode ser tão sincero de chegar assim a queima-roupa e confrontar alguém. Porque não há laços de intimidade para isso. A não ser que você crie. Aí você chega na pessoa e tem mais liberdade de ação. No trabalho, na sociedade, na calçada, no trânsito, a pessoa, você abrir a janela do carro e dizer para o outro: o que você está querendo? O que está dando trancão em mim aqui? A gente pode fazer assim no trânsito? Pode, não deve. Não é isso? Porque a gente não sabe quem é aquela pessoa, que reação ela vai ter, se ela está armada, se ela está disposta a um confronto, será um momento dela que ela pode perder a cabeça. Então, quando a gente fala em a vida clama por amor, laços, provas e recomeços, é a gente fazer essas reflexões. Para que isso? Para que a gente se torne mais consciente, a gente se torne uma pessoa mais madura, uma pessoa que lê melhor o ambiente espiritual na família, no trabalho, na escola, no centro espírita. Porque assim eu vou conseguir interagir espiritualmente, emocionalmente com as pessoas do meu entorno, sem que eu perca o equilíbrio, sem que eu seja usado, abusado pelos outros, e sem também manipular as pessoas. Na hora que eu trato isso com essa transparência, com essa maturidade, com esse carinho, eu estou falando para meu pai que porque ele trata um filho mais velho ou mais novo diferente de mim, eu estou dizendo para ele: eu também quero seu amor, né? Mamãe, eu também quero sua atenção. Eu também quero passear com a senhora. Ou a mãe para um filho que não a compreende. Tem também, não é? O menino nasce e não quer nem mamar. Olha para a mãe assim, já atravessada. Não quer nem mamar. Mama de fome. Mas a gente vai encontrar esses espíritos na nossa vida. Vai encontrar pessoas que a gente diz: e eu não fui com a cara de fulano mesmo. O que é que eu vou fazer com isso? Vou viver aqui de cara feia, 35 anos no trabalho, de cara feia um com o outro, esperando se aposentar para poder se livrar daquele colega? Será que não há um meio de interagir, de conversar e de amadurecer a relação?
Não precisa trazer ele para a sua cozinha, né, fazer o jantar com ele. Kardec diz assim, as pessoas que são inimigas, que são desafetos, você quando as vê, há um sentimento diferente no seu íntimo. Quando você vê uma pessoa que você ama, você tem amor e alegria, irradia em torno de você e do seu coração. Quando você vê um desafeto, a energia é diferente, é contrária. É uma coisa que freia, é uma coisa que causa um mal-estar. Mas Kardec diz, isso não significa que você vai agora tratá-la mal ou você tratá-la mal. Você vai com ela até o limite desse sentimento. Bom dia, boa tarde, vamos almoçar no restaurante, como fraternização do trabalho. Você trabalha em parceria, estuda em parceria. Não precisa você trazer ela para o círculo íntimo de sua vida, se ela não lhe traz ainda um sentimento positivo e de amor e de fraternidade. Mas você não é obrigado a se tornar um inimigo dela, nem ela ser um inimigo. É essa a diferença que o Espiritismo traz e contribui. De fato, pode ser um desafeto do passado. De fato, pode ser um inimigo do passado. Mas pode ser pessoas tão diferentes que não se batem, nunca se viram no passado. Mas elas se olham e dizem, eu não consigo trabalhar com você. Suas escolhas, seus pensamentos são completamente diferentes do meu. Seu jeito de falar. É uma primeira experiência reencarnatória de duas almas que não se entenderam. Aí você trabalha o quê? A complementariedade. Nós somos tão diferentes que podemos construir algo legal. Ver coisas diferentes, compartilhar, interagir. Eu vejo de uma forma, você vê de outra e de repente sai um ponto em comum, aqui ou não. Então as empresas, as organizações e as escolas colocam os diferentes juntos para sair do quê? Da mesmice, para permitir criatividade, desenvolver um novo produto, desenvolver uma nova ideia, desenvolver uma nova forma de trabalhar, desenvolver uma nova forma de ver o centro espírita. Quando você e as pessoas que estão no centro espírita são todas com pensamento parecido, o centro espírita fica parecido assim por 20, 30 anos. De repente chega um estranho que olha e diz, será que a gente não pode fazer assim? Será que não pode dar uma pintura de uma cor diferente? Ele joga aquela ideia e aí as pessoas, pode ser. Quando a próxima pintura a gente vai ver isso aí. Aí fica aqueles balãozinhos de ideias que vão oxigenando o ambiente, que vão trazendo novas motivações, e aí respiram um novo ar. E tudo isso pode ser feito em fraternidade, e não apenas achando que é inimigo, tentando prejudicar o outro, no trabalho, na família. Nós precisamos ter esse discernimento porque a vida clama por amor. E o amor está nas coisas mais simples, o amor está nas coisas mais dia a dia de nossas vidas. Sem amor no nosso dia a dia são 24 horas por dia. No café da manhã, no almoço, no jantar, na hora de chegada, na hora de saída. Um simples cumprimento com alegria, com um sorriso. O abraço, né? Compartilhar a sua tristeza com alguém que você confia, criar confiança. Essas coisas é que fazem o amor. 30, 40, 50 anos, 60 anos de convivência. Será que precisa ficar monótono? Ou ficou mais profunda a relação? Seja um irmão, um primo, um casal. Sejam dois colegas de trabalho. A gente vai construindo amor ou distância? Ou monotonia? Qual a sua escolha para a sua vida? Laços, provas e recomeços, porque a gente pode escolher a opção de cansar da relação. Cansei das pessoas do meu trabalho, cansei das pessoas, dos colegas que se reúnem todo ano para se confraternizar, cansei disso. Não quero mais ir para essa confraternização, quero esquecer. Cansei da minha vizinhança, eu quero me mudar de ano em ano para não ter vizinho que fique muito tempo. Daqui a pouco cria intimidade, está na minha casa, eu estou na casa dele, não quero mais isso. Vai me dar trabalho, está servindo um cafezinho, dando porção de sal, porção de açúcar na porta. Cansei disso. Qual é a escolha que a gente faz?
viver fugindo da vida, né? Ou não. Podemos fazer isso com todo mundo que a gente conhece? Não. Mas as pessoas que estão mais próximas da gente. Quando diz lá, amar ao próximo como a si mesmo, quem é esse próximo? A gente mesmo. O mais próximo da gente é a gente mesmo. Quando a gente se olha no espelho, a gente precisa amar essa pessoa. Se a gente não se amar, a gente dificilmente vai entender o que é o amor em relação a outra pessoa. Esse amor não é construído em cima de vaidades, de aparências, que a gente no espelho retoca. Não é se achando melhor do que os outros, mas é se amando como uma pessoa que é singular, uma pessoa que tem escolhas, uma pessoa que se respeita, que tem opções, uma pessoa que sabe o que quer da vida. Isso é se amar. Uma pessoa que identifica porque a sua mulher, porque o seu marido está ao lado dela. Uma pessoa que entende quem são seus filhos, por que eles estão dentro de sua casa. Porque você, meditou nisso, entendeu? Você deu atenção a isso. Você se ocupou em descobrir a relação com seus filhos. E aí é significativo. Isso vai crescendo. Você vai construindo mais interação. Mas quando é aquela coisa, você entra dentro de casa e sai, não sabe nem se a pessoa está no quarto, no banheiro, na cozinha. Automatizou sua relação com a família. Robotizou as relações. Então não faz muita diferença se a pessoa foi para o hospital, se teve um acidente. Você diz, o SUS vai cuidar dela. A ambulância passa lá e pega ela. Está entendendo? Quando a gente robotiza a relação com o nosso mais próximo. Isso não pode acontecer. A gente precisa se envolver com as pessoas do nosso plano de vida. Pai, mãe, avô, avó. Há quanto tempo você não visita ninguém? Porque a gente foca o trabalho e quando a gente se aposenta, tem mais tempo ou saúde para andar, para visitar de novo, para viajar. E tem todo fim de semana livre, tem feriado, tem a noite, tem hora e oportunidade para tudo, para ver as pessoas que fazem parte dessa jornada. Ou conhecer também novas pessoas. Mas a vida clama por amor. Laços, provas e recomeços. Para quando a gente olhar para as pessoas que estão em nosso entorno, aquelas que conviveram com a gente, ter uma boa lembrança. Elas podem até dizer, ele era muito chato, mas ele estava presente. Ele era uma pessoa muito disciplinada, mas ele fez o papel dele de pai, de mãe, honrou os compromissos dele. Esse gostava de brincar demais. Quando eu pensava em me divertir, eu chamava fulano ou fulana. Cumpriu o papel dele no meio que ele escolheu, da forma que ele escolheu. Quando eu queria chorar, eu escolhia o ombro de fulano ou de fulana, porque eu sabia que eu ia ter acolhimento. Você tem alguém que confia em você e chora no seu ombro? Não é? Não é bom saber disso? E que você também pode encostar sua cabeça no ombro de alguém, deitar no colo de alguém, chorar, contar seus dramas, seus medos, porque isso significa confiança, amor. Uma pessoa que é capaz de fazer isso, ela te ama muito. Isso não é para quem robotizou a vida, é para quem olha os detalhes, é para quem tem atenção. Pergunta simples assim, chega em casa, e aí, foi tudo bem hoje? Foi o que aconteceu lá na escola? Como é que foi seu trabalho? Estou notando que você está um pouco triste, estou notando que você está um pouco alegre. A pessoa está dizendo para o outro que está atenta a ela, que acompanha ela. Cortou o cabelo, hein? Não é? Minha filha chegou essa semana e fez, andou, mexeu tudo, eu notei algo diferente. Mas a gente estava tão concentrado no concurso que ela tinha acabado de fazer, que ela teve que dizer, eu cortei o cabelo e vocês nem notaram.
Eu notei algo diferente, aí a gente vai consertar, né? Porque ela estava contando a experiência do concurso que fez, foi chamada, e isso foi mais forte do que o cabelo, concorda? Então a gente precisa ter essa atenção nos mínimos detalhes. Ó, um filho, uma criança, como é bonito. A gente nota se ela está com fome, se está com sede, se ela está com o cabelo grande, a unha está cortando, se a roupa está urinada. Isso é amor. Não existe amor esquecendo a pessoa no canto. Não existe. Isso vale para uma criança porque ela exige isso da gente. Mas quando ela ficar adulta, eu vou esquecer dela? Vou deixar de amar, de cuidar? Não é? Eu casei, conquistei a minha namorada. Agora eu estou vendo que preciso fazer mais nada. Aí passa 40, 50 anos casado, não fez mais nada. Já conquistou? Então quando a gente namora, a gente ama tão intensamente que vira paixão. Aí depois que conquista, a paixão vai morrendo, era para virar amor. Mas vira uma relação monótona se a gente deixar. Então, é preciso lembrar que a vida clama por amor. O amor é esse calor que aquece. O amor é essa confiança que aproxima. O amor é essa atenção nos detalhes. É a gente ver a pessoa, saber que ela está ali, ela saber que a gente sabe que ela existe. Às vezes eu vou sair, aí minha esposa diz, não, Marcelo, não sai não, eu estou sozinho em casa. Eu digo, mas você não está aí cuidando desse negócio, vai demorar 2 horas? Sim, mas eu sei que sua energia está aqui. Ela diz. Você não está aqui comigo lavando a roupa, o prato, não está aqui fazendo isso, não está aqui nessa live, assistindo a live, mas eu sei que você está aí. Então a energia é suficiente para a pessoa saber que a gente existe. E ela exigir isso. Então, isso que é amor. Aí eu me acostumei, quando ela vai sair, eu digo, agora é você que está sentindo demais. É isso, é sentir falta do outro. E saber por que está sentindo falta da presença do outro. Do nosso filho, da nossa filha. Isso cria laço. Isso cria recomeço. Isso cria amor. Que Deus nos abençoe.